Eu sei
posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Então quando eu pensei que ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção, sua mão se estender. No mesmo instante o mar e o vento repreender. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Tá difícil, eu sei, tua cruz ficou pesada. Você pensa que acabou, tua força terminou, que já é o final da estrada. Tá difícil, eu sei, tá batendo desespero. Todos olham pra você, dizem que ele vai perder, esse aí não se levanta mais. Mas vou te mostrar que aquele que eu amo eu não deixo sozinho. Eu ando contigo até o fim do caminho, e se acaso cair, eu levanto de novo. Eu vou te provar que aquele que eu chamo não vai perecer. No meio da prova eu sustento você, e se for preciso eu te levo em meus braços. Filho, já marquei até o dia pra mudar a tua história. Filho, aqui na minha agenda está marcada até a hora, e até nas mãos do anjo da entreguei eu endereço. Filho, tua oração sofrida já chegou até meu trono. Vou provar mais uma vez que eu ainda sou teu dono. Filho, você vai ver o quanto eu amo você. Tá difícil, eu sei, tá batendo desespero. Todos olham pra você, dizem que ele vai perder, esse aí não se levanta mais. Mas vou te mostrar que aquele que eu amo eu não deixo sozinho. Eu ando contigo até o fim do caminho.
Atos capítulo 2 foi citado aqui no início, lido aqui no início do culto, Atos 2 e também Atos 19. Vamos ficar com Atos 2, versículo 37. Glória a Deus. Atos 2 e o versículo 37. Vamos ler até o versículo de número 39. 37, 38 e 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quem sabe é a pergunta de alguém hoje. O que faremos? O que precisa eu fazer? Espero que você entenda a mensagem. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros esta é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Pode sentar-nos. Irmãos, a história de Salomão é linda. A história da construção do templo de Salomão é linda. Tudo, desde os dias de Davi, seu pai, projeto da casa, tudo isso é muito lindo. Uma história comovente. A inauguração do templo, depois de todos os utensílios, toda a mobília estar no lugar, tudo pronto. Não teve a participação de um outro reino, como a casa chamada Templo de Herodes, na reforma que fizeram em Jerusalém, do templo. Não. Era um templo exclusivamente construído pelo povo de Abraão, sobre as ordens do próprio Deus. O modelo saiu das mãos de Deus. Foi feito tudo perfeito. No entanto, usando material daqui. E eles construíram um belíssimo templo. A arca do Senhor agora tinha um lugar especial outra vez para ficar. Não precisava mais ficar num lugar ou no outro, ou ser até mesmo roubada, levada pelos inimigos. Quando aconteceu lá nos dias do sacerdote Eli, que houve até aquela frase: Icabode, foi-se a glória do Senhor. Acabou. Eles achavam que nunca mais ia voltar, mas aconteceu o tempo em que o Senhor restaurou a sorte de Israel, e a arca do Senhor voltou para o templo. Estava agora no templo, estava agora guardada, os querubins tudo no lugar, e os sacerdotes recebendo os sacrifícios e oferecendo os sacrifícios, tudo com muita alegria. De repente veio uma nuvem e encheu aquela casa da glória de Deus. Diz a palavra que encheu a casa da glória de Deus, e os sacerdotes eram impedidos de ministrar por causa da nuvem. Não diz ali que os sacerdotes foram cheios do Espírito Santo, não diz. Não diz ali que Salomão foi cheio do Espírito e recebeu dons espirituais. Não diz ali que eles falaram em outras línguas.
Não diz nada. Simplesmente isto ficou na história. Foi um momento de grande emoção para aquele povo que viu isso. De grande emoção. O profeta Jeremias, ou Isaías, quando ele teve a visão do capítulo 6, é gloriosa, é divina. Para ele, serviu como um despertamento para toda a vida dele. Ele deixou de ser aquele profeta manco, aquele profeta que cocheava entre pensamentos, em querer agradar um e o outro, agradar o rei, agradar esse e aquele. Mas ele foi despertado para a verdadeira missão de profeta, e essa missão foi exercida por ele com honra, com glória, e o Senhor confiou a ele mensagens que o povo até então nunca tinha ouvido, principalmente detalhes sobre a vinda do Messias. Jeremias, ou seja, Isaías, recebeu esta missão, mas também ficou lá atrás. Tudo ficou lá atrás. Mas para nós, que não tínhamos o direito, nenhum direito, não tinha nenhuma porta aberta para os gentios. Não tinha. O Senhor parece que deixou o melhor. Sem nós, eles não seriam aperfeiçoados, nossos antepassados. Precisou acontecer conosco, para o aperfeiçoamento estar também à disposição deles agora, dos judeus. Aqueles que quiserem, podem participar também dessas promessas. Promessas que vieram primeiro por João Batista, depois pelo próprio Jesus, várias vezes comentando sobre o Consolador, o papel, a função, o porquê da vinda do Espírito Santo, que ele chegou a dizer mais do que uma vez, o Senhor Jesus dizendo: quando eu for o meu Espírito, o próprio Espírito do Senhor Jesus. Ele não construiu, ele não edificou uma igreja para deixar desprovida e esquecida em qualquer lugar. Mas ele disse: eu vou dotá-los, todos eles que forem atraídos por mim, quando eu for levado ao alto, eu atrairei a todos para mim. E a maior e mais bela mensagem que eu tenho para entregar e deixar para eles é o revestimento do Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos deste revestimento. Nós não podemos viver assim. Tem momentos na vida que parece que fomos esquecidos. A gente não chega a declarar isso, pelo menos não vou declarar uma coisa dessa. Por que tu me esqueceu, Deus? Não. Porque você já tem experiência suficiente para saber que é assim, que tu vais passar por aquele momento. O irmão Misael citou há pouco que Pedro, numa quinta-feira, ele negou Jesus, numa sexta-feira de madrugada, sexta-feira de madrugada, né? Quinta-feira ou sexta-feira? Sexta-feira de madrugada. Naquele dia ele negou Jesus vergonhosamente. E nos dias seguintes ele já estava sendo elevado a pastor. Mas ainda faltava muito para Pedro ser um pastor de alma. Ele não estava pronto. Por mais que ele disse lá no beira do mar da Galileia, das 3 perguntas, se o Senhor vê se tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos.
Tu me amas, Pedro? Segunda vez. Então apacenta os meus cordeirinhos. Mas pela terceira vez o Senhor olha bem no olho dele. E o Pedro olha para ele e ouve a mesma pergunta: Tu me amas, Pedro? Daí Pedro, trêmulo, e disse: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Mas ele pergunta logo em seguida para Jesus: E desse aí, o que vai ser feito com ele? Olhou, apontou para João: E esse aí? Quer dizer, ele não estava ainda completamente curado. O que precisava para ele, meu irmão? E desse aí? E desse aí, Jesus veio: O que te importa? Cuida de ti. Se eu quiser que ele não morra, e o que te importa contigo? O que tu tens a ver com isso? Cuida de ti. Vai fazer o que eu mandei. O que faltava para esse homem? O que faltava, irmãos? Quem responde? O que faltava para Pedro? Ser revestido do Espírito. Ele sabia. E por ele saber, ele assumiu o lugar dele. Quando eles voltaram da Galileia para Jerusalém, ele se tornou um líder, preocupado, com medo, com certeza, porque dizendo assim: é a única saída, é nós esperar a tua promessa, aquilo que tu escreveu em Lucas, que tu falou e Lucas escreveu, mas ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não era lá na margem do mar da Galileia, não era na casa escondido, não era pescando, não era indo, não era vindo, mas é ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi isso que precisava para ele. E ele agora passou a organizar aquele grupo de irmãos, de mais ou menos 120 pessoas, que estavam naquele cenáculo. Os dias foram se passando. Judas precisava agora ser substituído. Foi substituído por Matias no lugar de Judas. Agora estavam os 12 apóstolos outra vez. Estava o grupo composto. Os irmãos estavam unidos. Eu creio que naquela reunião de culto de 10 dias, que não foi programado, não foi essas campanhas programadas de 5, 7, 10, 12, 13 dias. Ficai até que sejam revestidos. Não saiam de lá. Eles organizaram tudo, como o altar prontinho para pegar fogo. E um fogo que não ia apagar nunca mais. Não é igual na casa lá, inaugurada o templo de Salomão, que foi por um momento e acabou. Não foi como a visão de Isaías, que foi visto por ele e ninguém mais viu. Mas foi agora um fogo que se acendeu para nunca mais, nunca mais apagar. Veio como um vento que não era vento, mas tinha o barulho de vento, impetuoso, forte, que não destruía nada, não tirava nada do lugar, mas trazia nas asas desse vento o poder para todo o tempo da igreja. Aleluia! Que seria de mim, irmãos, se não tivesse o Espírito Santo comigo? O que seria de você sem o Espírito Santo?
O Espírito Santo, irmão, não é coisa momentânea, passageira, emocional. Não. É além disso. Fica não adormecido dentro da gente, mas fica vivo. Aleluia. E conforme a tua necessidade, Ele vai te dizendo as coisas. Ele é o mestre profundo em conhecimento daquilo que o ser humano é. Ele conhece tudo. Ele se cala, até um determinado momento, e agora não suporta mais, agora eu vou falar. Agora eu vou dizer para ele que eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Tu não estás sozinho. Não tome essa decisão, porque eu estou aqui. Agora chegou o dia do Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, e foram todos cheios do Espírito Santo. Houve aquela curiosidade toda, porque Jerusalém estava lotada de pessoas de outras terras. Judeus de todos os lugares estavam ali e viram aquele movimento por causa do vento. O que chamou a atenção foi o vento, foi o barulho do vento. Irmãos, onde está o barulho do vento do Pentecoste em nossa vida? Onde está o movimento que chama a atenção do mundo na vida da igreja? O povo que quer glória para si próprio, pregador que quer glória para si próprio, que quer ser aplaudido, quer que todo mundo dê glória a Deus quando ele está pregando, mas quando o outro prega, ele não abre a boca. Aonde está o vento? Aonde está o vento? Estavam todos sentados, como aqui, calados, cansados. De repente veio o vento. Aleluia. Que seria de mim, irmãos, se eu tivesse recebido o que eu recebi do Senhor, o Espírito Santo, e fosse só para um dia? Mas aqueles quase 40 anos que já se passaram, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e eu achava que eu era um crente que não precisava do batismo do Espírito Santo, porque isso é escandaloso. É escandaloso, eu não posso ser assim. Eu quero sentar longe daquele irmão, porque ele fala muito, ele grita muito, ele chora muito. Ah, meu irmão, minha irmã, como eu tenho saudade deles, daqueles que gritavam muito e choravam muito, daqueles que tinham um lugar cativo deles lá na igreja, naquele cantinho, e o culto começava, a orquestra tocava e ele não levantava, e quando levantava, era uma poça de lágrimas que tinha ali, ó, do gemido de um homem cheio do Espírito Santo. O derramamento do Espírito não ficou na história como a história de Salomão, como a visão de Isaías. Não. Ele é para agora, para este momento. A igreja vive na terra, até hoje, alimentada e orientada por esta glória do Espírito de Deus. E o Pedro começou agora, sendo indagado por todo mundo. O que é isso? Ele, agora sim, ele está assumindo um papel que até então nunca. E ainda, no início, parece que não tinha instrução para aquilo, mas o Espírito Santo, como for dizendo assim: agora, Pedro, eu vou controlar a tua boca, agora tu não vai falar
falar o que tu quer. Eu vou controlar a tua boca. E tu vais falar aquilo que eu mandar tu falar. E Pedro começou a explicar a missão do Espírito. E a multidão veio. E a multidão foi chegando. A multidão foi entendendo a mensagem. E Deus começou a operar na vida deles. E eles perguntaram para Pedro. O coração deles ficou compungido, quer dizer, virou do avesso. O que é isso? Nós viemos aqui por curiosidade, viemos aqui para ver o que está acontecendo, e agora ficamos atraídos também por esse povo? Antigamente se dizia assim, irmãos: olha, não vai lá na igreja dos crentes, porque senão você vai ser contaminado por eles. Se tu ir lá, tu não sai mais. Lá é como se fosse uma lavagem cerebral. Não sei o que eles fazem lá. Eu não vou lá não. Tu não é doido ir lá. Pois tinha doido que ia e nunca mais voltava para o lugar antigo dele, mas continuava também na loucura do Evangelho. Aleluia. Na glória do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Pedro foi explicando, e em determinado momento, no versículo 37, e ouvindo eles estas coisas, compungiram-se os corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, porque Pedro chamou: vem cá, Matias, teu primeiro serviço aqui. Mirá, que Judas era para estar aqui, mas você, Judas foi, mas você está no lugar dele. Vem cá, Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, vem todos aqui. Pedro e os 11 em pé. Coisa linda, irmãos. E o povo olhando, olha a união deles, olha o jeito deles, olha a harmonia que há entre eles. E o Espírito Santo passeava no meio, porque havia harmonia, porque havia paz entre eles, cansados de tanto esperar, mas o Senhor veio e a promessa se cumpria. E perguntaram, e respondeu-lhe Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Que pergunta! O que faremos, irmãos? A mensagem não foi outra, irmãos, direta. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Esta é a mensagem. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem do perdão. Esta é a mensagem que o Espírito Santo colocou. Arrependei-vos, colocou na boca de Pedro. E ele prossegue aqui dizendo: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Coisa linda e gloriosa, o crente pronto para a jornada. Agora, irmão, para quem é essa promessa? Era só para vocês que serviam a Ele? Só para vocês que eram discípulos, parentes? Só esse povo que está aí? Aí Pedro abre a boca e fala o que o Espírito Santo nunca tinha dito ainda. Não é só para nós. Não é só para judeu, não é só para grego, não é só para romano, não é só para brasileiro, nem para americano, é para todos, é para todos nós. Esta promessa gloriosa do Pai, bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que está faltando entre nós é oportunidade para o Espírito Santo operar na nossa vida. Oportunidade para você levantar as mãos e dar glória a Deus. Oportunidade para você derramar lágrimas e glorificar a Deus. Mas não. É mais fácil colocar defeito em quem está pregando do que olhar para a perfeição do Espírito Santo. Olhe para a perfeição dele, deixa eu. Esqueça-te de mim.
Sou um homem falho, fraco e frágil, mas o Espírito Santo é perfeito, aleluia. Ele é lindo, Ele é glorioso, Ele quer um lugar no teu coração, na tua vida, para te ajudar e te abençoar. Versículo 39, ele diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Ainda estão longe. Nós estávamos nesse rol, longe, lá no século 21. Mas esse fogo não apagou, pastor Neto? Lá no século 21 vai estar aceso. Está aceso. Está aceso. Todo dia eu sinto ele queimando dentro de mim. Todo dia. E assim, mas Espírito Santo, o que eu vou pregar? Falar o quê? Todo dia. Não te preocupe. Eu estou aqui. Se você ainda nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, por favor, abra o teu coração nessa noite, porque essa experiência não para, irmão, não é passageira. E ele prossegue aqui: pois é para vós outros, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que estão longe. Isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu fui chamado, você foi chamada, você foi chamado. Nós temos que ter essa convicção, irmãos. Não é um convencimento que uma outra pessoa fez. A Bíblia diz, Jesus falou que o Espírito Santo tem a função de convencer a nossa vida do pecado, da justiça e do juízo. Não é um convencimento como convencer. Eu fui convencido a comprar nessa loja, de deixar de comprar na outra, porque aqui o produto é mais barato, mas acabei comprando o que não era real. Eu devia ter comprado na outra loja. Não, o convencimento do Espírito Santo é apontando uma porta única, dizendo: é aqui, ó, é aqui o caminho. Se tu entrar pelo caminho e obedecer, ouvir minha voz e obedecer o que está sendo dito, tu serás abençoado. Tu vais receber. Quanto engano, irmão. Quanto barulho desnecessário. Quanto movimento dominacionais. Quantos movimentos. Pentecostal. Mas onde está o Pentecostal? Onde está o movimento do Espírito Santo entre nós? Aliás, a palavra pentecostal nem existe na Bíblia. Pentecostais. Vós sereis pentecostais. Não. Vós sereis cheios do meu Espírito. Vós sereis revestidos de poder. Tudo aquilo que eu não disse, Ele vos dirá naqueles dias. Tudo aquilo que vocês esqueceram, Ele vai fazer vocês lembrar naquele dia. É o meu Espírito. Não é o Pentecostes, é o meu Espírito. Pentecostes porque coincidiu que desceu no dia de Pentecostes. Aí ficou o povo pentecostal. Aí nós cantamos: onde está aquele povo lá dentro, que não se vê, mas meu irmão. De repente você pensa: onde está o povo? Será que Jesus já veio?
Não é não, Jesus não veio ainda. É o povo que se calou. O povo que se calou. Já encerro, que achei que eu não tinha condições de ficar em pé aqui esse tempo todo, mas posso ficar até amanhã cedo se for necessário. Me criei num lugar, menino, que quando terminava o culto, às vezes era 11 horas da noite, quase meia-noite, dia de semana, as pessoas iam para casa, uns de canoa, outros a pé, descendo, subindo o rio para um lado para o outro, não tinha estrada, iam cantando de um lado para o outro. Às vezes o que estava do outro lado do rio, fazendo dupla com aquele que estava do lado de cá do rio, glorificando em alta voz o Senhor. Mas no culto seguinte, lá estavam eles dando testemunho que Jesus tinha feito maravilha na casa deles, inclusive, irmãos, abastecendo o estômago deles que não tinham comida. De ouvir dizer: pai, irmão, não tinha nada para comer, botemos prato na mesa, lá sem comida, e oramos, agradecemos a Deus por não ter comida, e de repente nosso estômago estava cheio de uma comida deliciosa que não sabemos de onde veio. Pastor, isso não está escrito na Bíblia, mas está escrito na história do povo que serve a Deus. Está escrito na história do povo, no coração do povo pentecostal, do povo que realmente tem o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar todos em pé e vamos orar. Glória a Jesus. Às vezes eu fico imaginando, irmãos, puxa, Senhor, eu podia ser dado aqueles dias lá dos dias de Pedro, era mais fácil para pregar. O povo vinha tudo com fome. Tudo com fome. Pobrezinho, com uma mochilinha nas costas, outro de cá, de lá, tudo de longe. Eu vi glória a Deus e aleluia. Mas agora não, irmão. Agora a geladeira cheia, o carrão está ali no pátio, o casarão está lá, tem tudo. Mas sem Ele, irmãos, nós não vamos chegar no céu. Podemos ser ricos, muito ricos, ter tudo aqui, mas se você não tiver o Espírito Santo, tu estás vazio, tu estás morrendo. Não adianta eu contar uma história que eu fui, que eu era, aconteceu, e agora não tenho mais. Abra uma oportunidade, irmãos, para toda a igreja, para estar aqui na frente, para nós orar juntos. Espírito Santo querido, Espírito Santo amado, faz com que lágrimas comecem a descer dos olhos. Sim, Pai, molhando nossas vestes, Pai, molhando nosso rosto. Aleluia. Ficamos endividados. Senhor Jesus, como te batizavas com o Espírito Santo, Pai querido, com facilidade, porque não era, porque era fácil agora, difícil agora, mas que o povo do Senhor Jesus se humilhava perante Ti e buscava, Senhor Jesus, com inteireza de coração, com pureza na alma, meu Deus. E agora, Senhor Jesus, Senhor, nós vamos deixando o tempo passar, as coisas vão passando e nós vamos achando que nós já estamos bem. Quem
Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Pai querido, Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, dia 11 de maio de 2025. Já se passaram tantos anos, Senhor, mas essa fogueira, esse fogo do Espírito não está somente embaixo das cinzas, mas está, Senhor, ardendo. Sopra nas cinzas, Senhor. Sopra nas cinzas, Senhor. Sopra. Sopra essas cinzas, Jesus. Sopra essas cinzas. Bate esses que são de fogo, Pai querido, para que caia a cinza e o fogo, a chama comece a arder, meu Deus. Comece a arder a chama. Aleluia, aleluia. Jamais peguei, balancei, aleluia. Jamais que pega, ai, amacia, aleluia. Ajuda teu povo, Pai. Fica abascado, aleluia. Sim, Pai, não deixa nós morrer assim, Pai querido, vazios da tua graça. Sim, Pai, levado por mensagens de autoajuda e coisas semelhantes, Pai, que não levam ninguém para o céu. Mas a mensagem do arrependimento, meu Deus, a mensagem da salvação, a mensagem da tua paz, a mensagem da tua glória, a mensagem da tua esperança. Menino Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus, bendito é o teu nome. Renova nossas vidas, Pai. Renova minha vida, Pai eterno. Renova nossos corações. Pai de amor, ajuda o teu povo. Perdoa nossas fraquezas, Jesus. E ajuda-nos, Senhor, cada dia a sermos mais crentes em Ti. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante, irmão Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
está cantando e logo vamos encerrar. Glória a Deus. Que pede comigo. As crianças cumprimentam a igreja com